Aí, como eu ia falando, esse é o tecido, esse aqui é o forro. Eu não consegui na cor exata. Ele tá com uma pequena diferença de tom. Não, essa tesoura aqui não é a minha, viu? Essa daqui é lá da fábrica de sofá. Aquilo ali é um conjunto de alfaiataria de uma cliente que só tá esperando ela vir provar. Então, esse aqui eu botei ele do avesso. Como eu falei, é um crepe chantilly. Acho que se perdeu a primeira gravação que eu fiz. Ele é assim, ele é super brilhoso. Eu achei ele lindo. Eu peguei um vestido que ele fica, é um tubinho, ele fica justo no meu corpo. E eu gostei do comprimento dele. Ele fica no comprimento bem assim mesmo na altura do joelho. Esse vestido que eu vou fazer ele um pouco mais curto. Então eu vou cortar exatamente nessa altura aí dos... Não, eu vou cortar um pouco maior, porque prefiro que sobre do que falte. Até porque uma bainha elegante, gente, ela tem 4 a 5 centímetros de costura, tá? É um vestido simples, porém, o meu eu vou fazer forrado. Você pode fazer esse modelo sem ser forrado, dá muito menos trabalho. Mas por que que eu gosto de fazer forrado? Ah, gente, eu trabalhei em alta costura, num ateliê de alta costura. Então, aliás, eu trabalhei em 3 ateliês de alta costura e todos 3, as roupas forradas, elas ficam muito mais elegantes, ficam com um caimento muito melhor. Então, eu vou fazer ele. O acabamento, se você não for fazer forro, você faz o acabamento na overlock. Tá aqui minha overlock. Eu já até coloquei aqui linha cinza, porque algumas coisas eu vou precisar fazer aqui. Mas necessariamente não precisa quando ele é forrado. Só que como eu não vou fazer o forro, como é o nome? Eu não vou fazer o forro pregado, ele só vai ser pregado nessas partes aqui de cima. Mas lá embaixo ele não vai ser pregado, ele vai ser solto. Por ele ser solto, aí eu preciso fazer overlock nos acabamentos internos, porque aí vai ficar... Esse daqui ele é forrado, olha. Então, tem esse acabamento e esse acabamento. Então, aqui precisou usar, ó, overlock porque aparece. Se não aparecesse, era só na costura reta. Se esse forro fosse junto com esse, fosse tudo embutido, aí eu não precisaria usar, ok? Então, vocês, no caso, Cris, eu não tenho overlock. Faz a costura zigue-zague. O importante é você fazer. Só uma dica, você faz primeiro a costura reta, depois você faz a zigue-zague. Você faz com 1 centímetro, mas isso lá na hora a gente vai falar sobre isso, tá? Eu dobrei e dobrei de novo, ó, tá dobrado, aí eu dobrei de novo pra cortar só de uma vez frente e costa e depois eu faço os ajustes, ok? Eu vou colocar aqui, que aí vocês acompanhem o processo. Eu acho que dá.
Aqui no ombro tem uma queda. Queda do ombro. Aqui eu vou usar toda a largura, porque eu não quero vestido justinho, tá? Eu quero vestido mais folgadinho. Eu vou deixar dois dedos mais largos. Aí daqui ele segue em evasê pra baixo. Bom, gente, eu vou desenhar, porque esse tecido, ele escapole muito. E aí eu vou precisar desenhar. Desenhar com giz. Aqui, desce. Aí daqui já segue aqui reto. A tesoura tá bem desamolada, viu? Eu ainda não tive tempo de mandar amolar, porque às vezes a gente vai mandar amolar, aí tem que ficar esperando mais de 1 hora, ou voltar depois, e nem sempre eu consigo voltar depois. Ela tá com corte bem feio, a minha tesoura. Pronto. Aqui frente e costa. Aí eu vou separar, porque frente e costa tem só um pequeno... Qual a diferença? No decote. Eu vou descer esse decote. Eu vou descer esse decote 10 centímetros. Depois, se eu achar que eu devo descer mais, eu desço. Mas eu, por hora, eu não quero nada assim muito decotado. Aí eu desenho aqui na pontinha do ombro. Ah, eu desenho a mão livre? Sim, mas se você quiser, você pode usar essa régua. Essa régua aqui, ela facilita muito, tá aqui, ó. Ela dá um desenho bem preciso. Mas caso você não tenha régua, você pode sim fazer a mão livre. Aí só tem que ajeitar aqui bem, que é pra ele ficar idêntico. Aí corta. Ô, tesoura abençoada, meu Deus. Gente, a tesoura faz toda a diferença. Pronto. Então, frente e costa aqui já tá ok. Aí eu vou cortar o forro idêntico, bem igual. Isso que eu posso jogar fora. Tive um probleminha bem aqui. Eu não separei frente e costa. Acidentes acontecem. Vamos lá. Deixa eu separar. Acabou não separando essa parte, mas a gente separa.
Ficou aqui um cortezinho feio pra caramba, porque a tesoura tá feia, tá ruim. Mas na costura sai. Tá, aqui frente e costa. Agora deixa eu fazer logo a manga. Eu vou medir essa altura da cava pra fazer a manga. Porém, eu vou fazer ela maior, porque essa manga, eu vou cortar ela aqui e eu vou ter que fazer esse acabamento. Então, ela vai ter que ficar um pouco maior pra poder fazer o acabamento. Aí você pode dizer, ai, Cris, mas e aí quando você fizer o acabamento, isso ficar grande? Ela vai passar para um lado e para o outro. Aqui ela vai ficar bem unida. Você vai entender ao longo que a gente vai fazendo, você vai entender. Ok? Então, eu vou fazer aqui a manga. Eu tenho um molde de uma manga. Esse molde, ele é menor. Ele é menor. Então, não vou usar o molde, eu vou usar a própria blusa como base. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse risco até lá em cima. Aqui eu desenho o risco bem parecido aqui. E sobe. Aqui, ele sobe um pouco. Aí, o quanto que eu vou subir? Eu tenho uma camisa de manga comprida, que eu vou usar aqui só como modelo. Então, ela sobe aqui. Ela sobe. Aí, daqui ela... Coloca o peso que é pra não escapulir. Porque esse tecido, ele é muito liso. Ele escapole demais. Então, vamos lá. Tá aqui a manga. Deu uma mastigada aqui. Como eu falei,
Como o modelo dessa manga é raglan, o topo da manga mais ou menos é bem aqui. Então eu vou ter que fazer ela um pouco mais comprida, porque ela tem um acabamento, ela não tem a pala como essa manga aí. Aí aqui eu faço o corte arredondado. Aí eu corto a manga. A outra faço do mesmo tamanho. Lembrando que a manga não tem forro, viu? Gente, eu nem lembro como eu cortei a manga. Aí eu cortei nesse sentido. Eu cortei nesse sentido. Tirar só um lado.
Ele escorrega demais, gente. É porque eu não tô querendo colocar alfinete, porque também o alfinete, ele fura o tecido. E pra não furar, eu prefiro só colocar o peso mesmo. Ai, a falta que faz uma tesoura boa. Mas enfim, é o que temos. Ops. Essa aqui é a parte que sobe. Esse aqui é pra baixo. Vai ficar essa parte aqui das axilas. É bom marcar pra gente não perder. A manga é a única parte que não tem forro, então eu já deixo ela aqui separada. E a gente vai cortar agora o forro do tecido. Aliás, o forro do vestido. É um cetim esse forro. Ele é um cetim. Ele é muito bonito, por sinal. O forro, a diferença é que ele não vai ser evasê. Ele vem daqui, ele só dá uma... Ele não vai acompanhar. Porque ele não precisa, ele pode ser mais justo. Não tem problema. Então, ajusta bem aqui. Forro da costa cortado, forro principal. Agora vamos para frente.
Ó, se você quiser fazer no manga, você tira aqui só de um lado, deixa só um, e faz a manga comprida só de um lado, fica muito lindo. É porque eu realmente, como eu vou pra igreja, aí eu não vou de ombro de fora. Mas, se eu não fosse, eu faria no manga e a manga comprida, nesse modelo aqui, de vestido mais casual, mais soltinho. Tem que acertar bem, porque o forro, ele tem que ser do mesmo tamanho, porém o comprimento do forro, ele é menor, para não aparecer no... Pronto, ainda sobrou aqui, eu acho que ainda dá pra fazer uma camiseta, mas isso aí a gente vê uma outra hora, porque a gente sempre aproveita retalho, viu, gente? Tem retalho que é tão bonito, esse daqui pelo menos eu achei lindo. Pronto, aí corta, corta, corta. Está todo cortado. Bom, pro vídeo não ficar longo, o que eu vou fazer? Fechar frente do principal e costa. Opa, isso aqui não é costa, isso aqui é a manga. Costa do principal. Fechar os ombros. Fechar os ombros dele. E... depois que eu fechar os ombros dele, aí eu fecho os ombros do forro. Aí eu volto aqui com vocês. Pronto, tá costurado o tecido principal e o forro. O forro, eu passei... O tecido principal eu não coloquei. Foi só a costura, não botei overlock. No forro eu coloquei porque, como ele desfia muito, eu não quis correr esse risco. Eu vou fechar pelo ombro, pelo o decote, aliás. Eu vou acertar tudinho. Costura com costura, costura com costura, fechar aqui. Aí, depois que eu fechar, eu volto aqui com vocês. Pronto. Antes de eu desvirar, ó, eu dei piques. Dei piques pra ficar melhor. Agora, vamos virar. Lembrando que esse processo eu tô mostrando pra vocês, mas vocês podem fazer sem o forro. Como é que eu vou fazer pro forro não ficar vindo direito pra cá? Aqui pelo avesso, eu vou costurar bem aqui, ó. Jogo toda a costura pro lado daqui e costuro bem aqui pelo lado do avesso, bem na beirinha, todinho. Quando eu faço isso, o forro fica preso e aí ele não vai ficar dançando dentro da roupa. Mas olha como faz toda a diferença de uma roupa forrada.
Fica lindo, né, gente? Bom, meninas, já fiz aqui a costura. Olha, só aparece do lado de dentro. Do lado de fora, não aparece. Aí eu vou passar. O ferro, ele é o melhor amigo da costureira. Porém, nem todo tecido dá pra passar. Eu não sei se esse aqui vai dar. Eu vou fazer um teste. Isso aqui é um assento de cadeira, que é uma cadeira que não prestava mais. É um assento bem fofo. Aí eu botei aqui só pra fazer pra passar essas coisas assim. Agora vamos ver se o ferro... Ah, dá pra passar. Eu tava desligando o ferro. Dá pra passar. Você sempre faz teste nos tecidos, pra você não estragar seus tecidos, porque nem todo tecido pode ser passado. Deixa eu ver se o forro eu consigo. Consigo. Então, vamos lá passar. Eu confesso, meninas, que eu nunca gostei muito de passar roupa, não, sabe? Mas, pra costura, é necessário. Totalmente necessário. Por quê? Porque pra ficar perfeito, tem que estar passado. Se você não passar, não vai, como dizem os mais velhos, a costura não vai sentar. Eu acho engraçado esses termos que se usam, sabe? Ignorem esse barulho. É que infelizmente aqui o povo não tem muita noção, sabe? Já é mais de meia-noite. Hoje eu vou dormir tarde, que o marido tá trabalhando até tarde. Aí é o tempo que eu tenho pra fazer algumas coisas. E mesmo eu não consigo dormir com esse barulho. Mas infelizmente, às vezes eles viram à noite. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Não adianta reclamar. Tem que ter um pouco de paciência, sabe? Pra ficar bem bonita a costura. Bem passadinha no ferro. Eu confesso que antes eu não tinha muita, não. Mas depois que eu descobri que quando a gente passa no ferro, a costura fica melhor, eu passei a adotar esse método. Porque tudo que a gente quer é ficar com a roupa bonita, né, gente? Com acabamento perfeito. Então, vai dar um pouco de trabalho? Vai. Mas olha, o resultado é fantástico. Ops, tá na frente de vocês. Pronto, olha. Olha que lindo que já tá.
O que que eu vou fazer agora? Eu vou pregar a manga primeiro aqui. Aliás, eu vou fazer o acabamento da manga para poder pregar. Eu vou pregar primeiro no principal, depois eu vou fazer tipo um sanduíche para poder pregar aqui.